Estaremos lendo do versículo 21 ao 32, que nos diz a palavra do Senhor. E a Sem nasceram filhos, e é ele o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assu, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, U, e Geté, e Mas. E Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Razá-Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Diclá, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofi, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Nós falaremos sobre os filhos de Sem. Em relação aos descendentes de Sem, o texto começa falando que ele era o pai de todos os filhos de Éber. Éber aqui é um sobrenome do nome hebreu, conforme já lemos aí no capítulo 10, versículo 24 do livro de Gênesis. Em uma análise cuidadosa, pode-se perceber que haverá uma separação e logo vai se notando um fechamento com a linhagem de Arfaxade. Você pode confirmar isso lendo Gênesis 10, verso 21, que diz assim: E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. Você pode ler também o 22 e o versículo 24, que você vai entender o porquê desse fechamento com a linhagem de Arfaxade. Existe um detalhamento bem específico aqui, concernente ao nome Peleg, que já daremos mais detalhes sobre ele. Mas é interessante analisar que Peleg aqui trata-se da divisão territorial, ou talvez seja uma referência também à questão da irrigação da terra. É por isso que se fala aqui sobre Peleg, e você pode analisar isso lendo Gênesis 11, o versículo 10, que diz assim: Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Versículo 11: E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Então, quando você trata no versículo 25, e a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Então, Peleg aqui é uma referência direta, ou seja, talvez a questão territorial ou a questão da irrigação da terra. Em se tratando dos descendentes de Sem, o que os destacam grandemente é o conhecimento que eles passam a ter de Deus. Eles serão conhecidos e chamados por outros povos de hebreus, que essa palavra, hebreus, está mais ligada à questão da raça, enquanto que a palavra israelita, ela é mais política, nacionalista. Mas os descendentes de Sem, na verdade, serão os portadores do conhecimento de Deus. Observe que nós começamos lendo o texto falando dos filhos de Jafé, falando dos filhos de Cão, e por último é que se fala dos filhos de Sem. Diversos teólogos estudiosos biblistas dizem que essa conotação, ou essa forma
de se tratar, em último lugar, de Sem, é para dar ênfase a esse povo que, na verdade, iria tratar mais especificamente do conhecimento e da palavra de Deus. Em relação aos nomes que aparecem, diversas opiniões vão surgindo, a começar por Elão. Você vai ler aí nos versículos lidos, principalmente no 22, que aparece o nome Elão, pois se diz que ele era semita. E você tem Assu e também tem Lud, que foi mencionado em Gênesis 10, versículo 11. Pode-se entender que, em se tratando de Elão, é possível que os de Sem possam ter penetrado nos seus domínios, porque se Elão está aqui e ele não era semita, então, na verdade, ele entrou nesse limite. É isso que nós podemos analisar. Eles penetram nos domínios do povo de Sem. Aqui nós temos uma referência a Arfaxade, que é outro nome também não semítico. Então, nem Elão, nem Arfaxade são nomes semíticos, mas na verdade eles penetram no território do povo de Deus, que era os de Sem. Tratando-se de Arã, temos então uma referência ao povo aramaico. Os estudiosos da Bíblia sabem muito bem que a influência dos sírios sobre Israel foi muito grande, inclusive no seu idioma, cuja língua foi usada comercialmente, como também diplomaticamente. Nos dias de Jesus Cristo, quando houve o declínio do hebraico como língua falada, o aramaico era a língua que se usava para falar, para escrever. Então, nós podemos analisar que alguns povos, como eu já disse aqui, não são semitas, não são apenas de cor negra, não são apenas africanos. Povos que começam a penetrar e se misturar entre os descendentes de Sem. É muito importante atentar para essas particularidades que estamos mencionando aqui. Novamente, no versículo 24, temos o nome Eber, que do hebraico é Ivri, que quer dizer passar por ou através. Então, o nome Eber, que aí é um hebraico, é Ivri, e tem o significado de passar ou através. Para muitos, havia uma ligação desse nome com outros povos. Observe que agora é mencionado Sabá e Avilá, mas no versículo 7 eles foram citados, o que se pode possivelmente concluir que determinadas regiões iam mudando de família para família. Por isso que esses nomes eles vão se alternando e mudando de lugar. Fala-se que Sabá era um povo muito trabalhador e rico. Eles lidavam com a extração de ouro e perfume, fazendo negócio com a Palestina e o Egito. Note que a Bíblia faz menção à rainha de Sabá, que ela é bem conhecida na palavra de Deus. Atente também para o nome Ofir, que aparece nesses versículos lidos. Seu destaque acontece por causa do ouro finíssimo que eles possuíam. Salomão buscou ouro de Ofir para revestir a casa de Deus. Isso você pode ler no texto de 1 Reis, capítulo 9, no versículo 28. 1 Reis, capítulo 9, verso 28. Leiamos esse texto bíblico e olha o que ele nos diz. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e o trouxeram ao rei Salomão. Então, eu disse no início que parece ser cansativo ler esses nomes, mas quando você vai pegando cada um deles, colocando no seu devido lugar, como por exemplo aqui Sabá, você vai relacionar com a rainha de Sabá. Então, há uma formação bíblica e isso cada vez mais confirma o que a palavra de Deus diz para nós e que ela é santa, que ela é verdadeira e que ela tem o seu peso teológico, histórico e social. Portanto, medite nisso, que o Senhor nos abençoe para todo sempre. Amém.